Salve, salve! Vamos lá pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha aí. Uma questão de análise combinatória do Enem, Enem 2011. Questão, acho que do caderno azul, 174. Fala o seguinte: o setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número, colocar a lista de números em ordem numérica crescente e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos distintos, diferentes, né, gente? E em nenhum deles apareceram dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 75.913 é. Bom, eu vou tentar abordar essa questão um pouco diferente, tá? Eu andei assistindo alguns vídeos sobre a solução dessa questão e eu vou abordá-la um pouquinho diferente. Geralmente, os professores abordam, né, tentando descobrir aí quantos números eu tenho antes do 75.913, né, para poder saber a posição do 75.913. Eu vou fazer o contrário, eu vou descobrir quantos são os números que eu posso formar que são maiores que o 75.913, tá? E eu vou descobrir o total de números que eu posso formar. O total de números que eu posso formar utilizando somente os algarismos ímpares, né? Porque eu só posso utilizar os algarismos 1, né? 3, 5, 7 e 9, já que o número não tem algarismos pares. O total de números que eu posso formar, números com 5 algarismos distintos, né? Eu vou colocar aqui, né? Lembrando aí que sempre que você for fazer um problema de análise combinatória, você tem que se colocar no papel de protagonista, né? Você tem que ter atitude para poder fazer, né? Você é a pessoa que vai tomar a ação de criar números com 5 algarismos, nesse caso aqui números com 5 algarismos distintos, utilizando apenas os algarismos que são ímpares, né? Então, se eu sou a pessoa que vou formar números com 5 algarismos, né? Então nós temos que dividir agora, né, o problemas em etapas menores. A primeira etapa é ver o número de possibilidades de escolher o primeiro algarismo. A segunda etapa, o número de possibilidades de escolher o segundo algarismo. Terceira etapa, escolher o terceiro. Quarta etapa, o quarto. E quinta etapa, o quinto. Bem, sabendo que os números, né, que eu posso colocar aqui na primeira casa são um desses 5 aqui, que não há restrição, né, já que não tem o zero aqui no meio, não posso começar com zero, né? Mas eu posso começar com qualquer um dos 5, logo eu tenho 5 maneiras de preencher essa minha primeira casa, a casa das dezenas de milhar, né? E aí eu já usei um desses 5 algarismos, né? Então vamos supor aí que eu usei o 9, né? Só uma suposição, eu poderia ter usado o 7, mas de qualquer forma eu eliminei um. Então eu tenho 4 maneiras de preencher a segunda casa, já que eu não posso repetir o 9. Né? Utilizei um outro algarismo, não sei qual foi, vamos fazer de conta que foi o 5. Sobrou 1, 3 ou 7. Eu tenho 3 maneiras para preencher assim as centenas. Né? E assim sucessivamente, né? Terei 2 maneiras para preencher a casa das dezenas e apenas uma maneira de preencher a casa das unidades. Então, multiplicando ainda pelo princípio multiplicativo, né? Esse aqui, que são 120, né? 5 fatorial, não é isso? 120 são os números, né? É o total de números que eu posso formar utilizando esses 5 algarismos. Bem, agora eu vou descobrir quantos números são maiores do que os 75.913. Porque se eu descobrir quantos são os maiores, eu pego meus 120 números, né, que eu tenho no total, retiro, né, faço uma subtração de quantos são os maiores e sobra a quantidade de números que são menores. E o 75.913 vai ser o último desses menores. Né? Então eu vou organizar aqui, deixa eu colocar aqui o meu 75.000, né? 75.000, vamos colocar de outra cor, né? Vou colocar aqui no preto, né? O meu 75.913.
Então, eu vou formar aqui números que são maiores do que 75.913, né? Vamos pensar aqui de trás para frente, aqui começando, vamos tentar aqui começar com 7, 5, 9, 1, 13. A gente sabe que isso é para ficar maior do que 70 mil, né? Maior do que 70 mil, aqui eu tenho que colocar o 9, né? Depois eu penso quantos são os números que começam com 9. Essa parte é a mais fácil, né? Então, e quantos são os números, né, que são maiores do que 75.913, que começam com o 7. Né? Basta começar com 7 e aqui no lugar da unidade milhar eu colocar 9. Mas será que existem mais números, né, que começam com 7 e com 5? Né, que são maiores do que 75.913? Sim, só tem um número maior do que 75.913 que começa com 7 e com 5. É o 75.931. É quando eu mudo essas duas casas aqui. Então, o único número, né, mudando começando, né, com 7, 5, 9, que é maior do que o número que foi pedido, é o 75.931. Então aqui eu tenho um número até agora que é maior do que o número pedido. Bem, e começando com 7,5 e depois permutando esses três últimos dígitos aqui, né? Os dígitos das centena, dezena e unidade. Será que tem número maior? Não, porque se é 75.900, né, não vai ter um número maior. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar agora quantos números eu tenho que começam com 7, tá? Começam com 7 e depois da casa do 7, né, a casa da dezena de milhar, a casa de unidade milhar é maior do que 5. Tá? Bem, então vamos começar o seguinte, o número vai começar com 7, né? A segunda casa, né, não vai ser o 5, vai ser um algarismo maior do que o 5 e as outras 3 aqui eu permuto. Bom, se começa com 7, eu só tenho uma maneira de botar um algarismo aqui, certo? Aqui nessa segunda casa, para ser maior, teria que ser o quê? Teria que ser o 9, não é isso? Para poder ser maior do que o 5, né? Já que eu não posso colocar o 7 de novo, né? Teria que ser o 9. Então eu só tenho uma opção para essa segunda casa aqui, que é o 9. Só tem uma maneira de preencher essa casa. E as outras três casas? As outras três casas eu posso permutar, porque qualquer número que comece com 7 e com 9, né, já é maior do que o 75.913. Então essas três casas aqui eu posso brincar de ver aqui quantos são os números que eu posso formar utilizando esses, né, três algarismos que sobraram. Né? Então nós temos aí três maneiras de preencher a casa das centenas, duas para a casa das dezenas, uma para a casa das unidades. Então nós temos aí 6 números, né? Nós temos aí 6 números para que começam aí, né, com 79 mil, ok? Agora, a casa da dezena de milhar, né? A casa da dezena de milhar, ela pode também começar com o algarismo 9. Né? E aí eu só tenho uma maneira de preencher essa casa. E as outras 4 casas? Qualquer número que começar com 9 na dezena de milhar vai ser maior do que o nosso 75.913. Então eu vou permutar aí os outros 4 algarismos. Então eu tenho 4 maneiras de preencher a casa das unidades de milhar, 3 maneiras de preencher a casa das centenas, 2 maneiras de preencher a casa das dezenas e uma maneira de preencher a casa das unidades. Né? Ficou faltando aqui o sinalzinho de vezes. Né? Então nós temos aí 24 maneiras, né? 24 números que são maiores, né, do que 75.931 e começam com o algarismo 9. Logo, quantos números são maiores que o 75.913? A quantidade de números que é maior do que o 75.913, né? Então, quantos aí? Né? Eu tenho um aqui, certo? Mais 6, né? 7, mais 24, são 31. Então, são 31 números. 31 números maiores que o 75.913. De um total de 120 números, eu faço subtração agora, né? Basta fazer uma subtração simples, né? E aí nós temos aí 120
menos 31, sobram aí 89 números, certo? Onde o 75.913 é o 89º número, porque ele é o maior de todos, né? Então ficamos com a alternativa E, tá? Espero que tenham gostado dessa solução, tá? Mais dúvidas, pode mandar aí que eu respondo no nosso canal. Dá um like aí se você gostou do vídeo, tá? Abração para todos, fiquem na paz!